Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo nesse inferno insuportável de baixíssimo nível aqui, vou fazendo o que não destruíram ainda, tá? Tô um pouco rouco hoje aqui também, mas enfim, tentando continuar aqui essa produção mínima dos vídeos do YouTube, tá? Hoje a gente vai continuar a reflexão de ontem sobre as ilhas de alienação do individualismo brasileiro, tá? Então falamos um pouquinho sobre isso aí, eu vou citar aqui, né? Vou repetir aqui os livros só como citação aqui no início, para a gente depois ponderar alguns outros detalhes de como isso comparece no Brasil atual, tá? Então antes eu deixo para vocês aqui a dica do meu romance, que saiu agora, tá? Esse mês, tem um mês aí, um pouquinho menos de um mês. O Litoral Altura, tá aqui o zap na descrição do vídeo, você ganha 2 marcadores também, tá? E também tem aqui o livro de poemas, que saiu no ano passado. Que você querendo adquirir aí também, você é só entrar em contato pelo zap, você leva o livro de poemas ou o romance, ou os dois, e você ganha os marcadores do mesmo jeito, beleza? Então, pessoal, lembrando aqui, né, a gente estava falando ontem das ilhas de alienação do individualismo brasileiro, que nessa perspectiva, usando essa metáfora da ilha, né, é uma espécie de posição anticomplexa e que ignora uma série de parcelas aí da realidade, da complexidade mais ampla do mundo, da vida e das coisas, etc. e tal, das situações, e que em vários casos isso comparece não apenas como uma redução, mas com uma espécie de homologia, quer dizer, a pessoa começa a achar que o mundo inteiro é aquilo e muita gente acaba bugando e essa situação acaba levando até a casos de violência, né? Então eu citei aqui um trecho do Alain Renault, quando ele fala, né, quando ele critica aí essas teses individualistas e o excesso de descaso que muitas delas acabam, enfim, acarretando com o restante da complexidade e tal. Falei também do Stuart Hall aqui, né, de como que ele está ponderando aqui que a gente está vivendo uma coisa que não é nem, né, a vitória absoluta do global, nem o retorno absoluto ao local, mas alguma coisa ali no entremeio disso, isso ponderando aí essa questão também das sociedades, dos países, das nações e etc e tal. Isso também serve para os indivíduos na conexão eu-outro, por exemplo, de etnia para com etnia e tudo mais, tá? Então tudo isso aí também está nesse contexto, e cada vez que as pessoas ou os próprios países, enfim, ficam ilhados em perspectivas muito simplórias e muito, enfim, né, reduzidas da realidade, isso acaba em problema, e esse é um dos principais pontos aí de problemática no mundo hoje, inclusive no caso brasileiro, que tem alguns detalhes específicos que eu vou tentar trazer para vocês aqui hoje, alguns deles, tá? E aí, pessoal, eu falei da questão da homologia para o Jameson, só que eu não desenvolvi, né? Então, vamos desenvolver rapidinho. Por que vale a pena falar disso aqui? Porque o Byung-Chul Han, no livrinho dele aqui, né, que eu citei ontem, ele diz que nesse aqui, a expulsão do outro, sociedade, percepção e comunicação. Hoje o Byung-Chul Han é um dos filósofos que está aí, enfim, né, mais aparecendo nas mídias, nas redes sociais e tal, e ele diz aqui que a gente está vivendo uma espécie de violência do igual, né? E eu acho que, ainda que ele esteja bastante correto aí em praticamente tudo que ele pondera ali, eu tenho uma outra discordância, e no final desse capítulo também tem uma conclusão dele ali sobre a questão da hospitalidade, que eu também tenho uma certa discordância, até porque eu sou brasileiro, então eu sei como é que né? Como é que funciona essa questão hoje em relação, por exemplo, aos Estados Unidos e tudo mais. Então, enfim, mas de resto está basicamente muito bem desenhado, tem a influência do Baudrillard ali, só que eu acho que o Jameson aqui ele explica um pouco melhor isso, tem um desenho um pouco mais específico, tá, dessa questão, e eu vou ler para vocês 2 trechinhos dele aqui para vocês verem como é que bate bem essas 2 visões aí, tá? Então aqui nesse livro aqui, né, que é o Pós-Modernismo, a lógica cultural do capitalismo tardio, ele afirma aqui, na página 201, ele diz o seguinte, né, ele vai citando aqui a questão ele está discutindo a questão do estruturalismo, né, e tal. E aí ele diz: família, classe social, vida cotidiana e narrativa. Cada um desses textos apresenta problemas específicos que, no entanto, se combinam em problemas de um tipo qualitativamente intensificado quando tentamos lê-los em conjunto e incorporá-los em um discurso único relativamente unificado. Quer dizer, isso muita gente tenta fazer, eu tento unificar essas coisas todas, quer dizer,
família, classe social, vida cotidiana e narrativa. E esses ilhados que eu citei no vídeo de ontem são as pessoas que tentam unificar, como ele diz aqui, né, essas partes, né, da complexidade a partir de um ponto só. Então começa a olhar a família a partir da ideia da individualidade, a classe social, idem, vida cotidiana, narrativa, política e etc e tal, tá? Ele afirma ainda aqui embaixo o seguinte, na mesma página 201, ele diz: em que pese o fato de que são totalmente distintos, esses vários textos localizados e concretos podem ser lidos como homólogos na medida em que isolamos uma estrutura abstrata que parece estar subjacente a todos eles de acordo com suas dinâmicas específicas. É exatamente a atitude do ilhado. O que o ilhado faz é exatamente isso aqui, quer dizer, ele isola uma estrutura abstrata que parece estar subjacente a todos e começa a ler tudo de maneira homóloga, né? É basicamente isso. Então, está muito bem descrito aqui pelo Jameson esse problema que o Byung-Chul Han pondera ali, né, naquele outro artigo, tá? E para finalizar, o Jameson ainda fala aqui uma outra coisa, tá, que eu acho que vale a pena citar aqui na 202. Mais duas coisinhas aqui, né? Ele diz, mas a fim de assegurar a indiferenciação e ausência de hierarquia nos vários subsistemas, é preciso ter uma categoria externa, a da própria estrutura, né? Que é basicamente a defesa dos estruturalistas, etc. e tal. Quando a gente entende a complexidade, eu vou tentar fazer vídeo sobre isso aí também, para poder descrever algumas parcelas disso, como que isso se configura nessas questões que estão sendo muito discutidas hoje em dia aí, a gente entende que você pode até estabelecer um parâmetro para poder avaliar outros, né? E quase sempre a gente faz isso. Só que se você fica só nesse parâmetro, você acaba ilhado. E aí você começa a ignorar que, por exemplo, em determinados contextos, você tem que botar o social acima do individual, rebaixar o valor desse individual, colocar ele num elemento ou numa posição secundária na tua reflexão, para você poder entender melhor os contextos, né? E aí isso flutua, varia também, e o pensamento complexo é bem isso. Essas pessoas que estão ilhadas num aspecto só da complexidade, seja ele o individualismo, o neoidentitarismo, o socialismo, a globalização, eles não conseguem fazer isso. Ficam meio que fanáticos de um aspecto só, e aí vira uma espécie de estrutura enfim, da alienação. Tá? Que mais aqui, né? E só discordo também quando ele diz que... Quer dizer, na verdade ele está aqui denunciando, né, que para segurar uma ausência de hierarquia, você tem que criar uma categoria abstrata que resumisse todas as outras, né? Isso não se sustenta em nenhum nível, né? A não ser em níveis provisórios e específicos, de atuação específica, mas que você tem que manter uma complexidade porosa ali em jogo para que você não fique viciado naquilo e passe a ignorar outros contextos nos quais outros elementos da complexidade, em alguns casos até 2 ou 3 ao mesmo tempo, são, enfim, mais, digamos, ricos, né, para você entender ali aquele contexto e tudo mais, tá? E por último, ainda aqui para finalizar, o Jameson, ele diz aqui: a solução, no entanto, não é retroceder aos estilos das antigas disciplinas pré-textuais, em outras palavras, voltar às discussões separadas, especializadas de todos esses materiais heterogêneos ou textos, né? O progresso discursivo marcado pelo momento estruturalista, ou seja, pela teoria da estrutura, que autorizava a prática da homologia, resultou na ampliação do objeto e da possibilidade de estabelecer uma série de novas relações entre materiais de tipos diversos. Isso não deve ser abandonado agora, qualquer que seja a nossa posição a respeito dos componentes teóricos. Por quê? Porque o estruturalismo, diferentemente dessa posição ilhada e radicalmente alienante, né, ele era uma posição que, ainda que fosse também, de certa forma, algo ilhada, mas tinha um compromisso de extensão, de estudo, de pesquisa, acabou contribuindo com um monte de coisa para a história da humanidade. Tá? E aí eu escrevi um negocinho aqui para poder sintetizar a conexão do Jameson com o Byung-Chul Han, tá? Então, para o Jameson, né, o estruturalismo, ele é homológico, né? E há uma base comum que sustenta as conexões e os dilemas entre as partes, né? Na complexidade, está aqui o Edgar Morin, né? Introdução ao pensamento complexo, certo? Na complexidade, a coisa muda, quer dizer, a base comum é relacional e
e numa de perceber realmente os conjuntos, né? As conexões mais amplas e etc e tal. Repito, vou fazer vídeo sobre isso para explicar melhor esse detalhe, para não parar aqui nesse momento, tá? E aí quando você entende isso, muda tudo, né? E isso aqui não é mera proposta, enfim, né, que nasceu do nada, né? O próprio Carlo Rovelli pondera aqui no A Realidade Não É o que Parece, tá? Que está aqui, página 132, essa é uma descoberta da física que também já não é nova, né? Ele diz aqui, a realidade é relação, a teoria não descreve como as coisas são, descreve como as coisas acontecem, como influem umas sobre as outras. Não descreve onde está uma partícula, mas onde a partícula se faz ver pelas outras. E aí ele diz que o mundo das coisas existentes é reduzido ao mundo das interações possíveis. A realidade é reduzida à interação, a realidade é reduzida à relação. Eu diria que ela é reduzida, não, ela é ampliada, né? Ela é, enfim, tornada complexa a partir dessa perspectiva aqui, porque ela é reduzida de fato nas ilhas de alienação, né? Repito, isso não significa que você não tenha aqui, digamos, né, em vários momentos ou em alguns momentos você descer da complexidade para fazer ali, né, digamos, né, para funcionar de uma forma mais rápida, mais simples, com certeza, né? Mas se você torna isso a regra, você começa a ficar um ingênuo líquido, um ingênuo, né, um idiota da subjetividade, enfim, né, e um ingênuo da coletividade e etc e tal, né? Então é importante ponderar tudo isso. E aí, como comentário aqui para sintetizar isso aqui, o que os estruturalistas achavam que é uma base, que seria uma base comum, não passa de uma perspectiva fragmentada que elege uma parte da complexidade como base e fica buscando inutilmente a confirmação dessa base nas outras partes, né? Que ela nem enxerga como parte, tá? Porque ela está baseada ali numa perspectiva única e tudo mais. É o caso dos individualistas, dos ingênuos líquidos, né? Ou seja, ingênuos do múltiplo, tá? Dos neoidentitários, dos marxistas estrito sensu, etc. e tal, ainda que haja evidentemente diferenças de resultantes reflexivos de percepção de mundo entre esses grupos aqui, tá? E por último, a saída é entender que a experiência, o mundo, a vida, etc., são sempre complexos, por quanto sejam relacionais, né? E sempre uma lógica de conjunto, né? E que cada uma dessas partes existe em conjunto, contato, porosidade e eventuais reduções, né? E que o exercício dessas reduções é sempre provisório e poroso. Se você reduz e não consegue voltar da redução, digamos, né, você acaba um ilhado, enfim, né, alienado e etc e tal. E aí, fora disso, é a ilha da alienação, né? A vida para ficar nessa metáfora específica, ela é sempre da ordem do arquipélago, né, digamos, tá? Isso especialmente quando a gente pensa em percepção de mundo, né? Porque, evidentemente, que, repito, você às vezes repousa, descansa, né, na ilha e fica ali um pouquinho e tudo mais. Agora, na percepção de mundo, se você perde de vista essa extensão, essa lógica de arquipélago, digamos, você vai virar um alienado inevitavelmente, né? E a gente está vendo isso aí de maneira muito evidente nessas questões políticas do país, né? Porque, enfim, fora outras aí também que dizem respeito a comportamento, etc. e tal. E o moralista geralmente é isso, né? É um sujeito que está ali no debate público, ele quer transformar a redução privada dele numa redução pública para todo mundo. Esse é o grande problema. Aí de repente vira um megalomaníaco ou vira enfim, né, sei lá, um conservadorzinho caga-regra, né? Ou os dois, né? Tem isso também. Bom, e aí a gente falou então, né, sobre a questão das ilhas, né, do Sloterdijk. Vale um último comentário aqui que eu não falei ontem, porque eu citei aqui 3 frases dele. Tem uma última aqui também que vale a pena citar, que está na página 85, tá? Ainda nesse contexto aqui, ele diz: quando hoje os ocidentais se descrevem facilmente como democratas, na maioria das vezes o fazem não porque reivindicam carregar a coletividade em esforços diários, mas porque, com razão, diz ele, né, é a opinião dele, consideram a democracia uma forma social que lhes permite não pensar no Estado e na arte do pertencer-se. E aí segue falando aqui e finaliza dizendo que inúmeros indivíduos começam então a ilhar-se contra a sociedade em geral.
Ele diz com razão, eu discordo radicalmente dessa posição, ainda que isso seja uma escolha individual, uma escolha pessoal, né, de cada um, isso é inegável. Só que mesmo essas pessoas, citei aqui o Hikikomori, né, recentemente, o sujeito quer ficar lá ilhado dentro de casa jogando videogame, ele tem que pagar a conta, ele tem que, né, enfim, ele precisa da luz, precisa da internet, não dá para ficar totalmente ilhado na sociedade urbana, na sociedade de grupo, né? Você pode virar um Robinson Crusoe, vai para a ilha e fica lá, aí tudo bem, né? A Indonésia parece que tem 17 mil ilhas, 6 mil são habitadas, o resto é tudo desabitado, é só ir para lá, pô, né? Tem bastante, né, espaço para você lá. Agora, se você quer viver em sociedade, você vai ter que dar conta desses aspectos mais complexos aqui do mundo, né? E aí quando ele diz então que muita gente considera a democracia uma forma social que lhes permite não pensar no Estado e na arte do pertencer-se, você tem várias digamos, consequências, né, para esse tipo de escolha, né? Vamos citar algumas aqui, ó, tá? Depois eu volto aqui para o Byung-Chul Han. Os neoliberais, e os neoliberais, eles podem dizer, não, porque olha, eu estou ganhando meu dinheiro aqui, o que existe é grana, o que existe é o individualismo, o que existe é isso, é o mercado, etc e tal. De repente a sociedade, né, a coletividade, enfim, o grupo vai por água abaixo, fica embaixo d'água e aí eles vão pedir ajuda a quem? Ao tio Estado, né? Enfim, ao governo federal e etc e tal. Foi o que aconteceu em 2008, na crise dos Estados Unidos. Então o Rio Grande do Sul ficou lá embaixo d'água por conta de gente que pensa exatamente assim e muita gente que pensa dessa maneira aqui, que Estado, eu quero ficar aqui na minha, entendeu? Daqui a pouco perde a casa toda, perde as coisas todas, etc e tal, e não sabe nem de onde veio, né? Então os neoliberais têm esse problema seríssimo, que é uma perspectiva muito limitada, ilhada do mundo, Estado mínimo, etc. E assim, essa galerinha, eles são subalternos sul-americanos e em alguma medida ali em outros lugares do mundo existe isso também, dos interesses muito mais espertos dos Estados Unidos e de algumas outras potências aí. Porque os Estados Unidos, o Milley foi lá, fiz vídeo aqui, né? Um analfabeto foi lá defender Estado mínimo do lado do Trump. Aí o Trump vai, né? Claro, com certeza, MAGA, Make Argentina Great Again. Great Again, grande de novo, hein? Mas com Estado mínimo. Então, enfim, e aí o Trump vai, né, vai disputar uma campanha, o projeto dele é Estado o quê? Estado mínimo? Não, é taxar empresa estrangeira, é ampliar ali o Estado, acabar com a independência do Banco Central, quer dizer, então essa gente é um bando de alienado, porém alguns ganham dinheiro com isso, e aí fica parecendo que, ó, bom, então, né, bacana é ser alienado, né, entendeu? Se a sua perspectiva é a da, enfim, né, a da redução ali para... Seja feliz com isso. Agora, a vida é muito mais do que isso, independente do pensamento dos neoliberais. Tá? Existe a razão cínica dos Sloterdijk, já falei também, que para mim não passa de um hiperindividualismo disfarçado de niilismo pragmático, acabou tudo, bababá, e aí daqui a pouco a casa vai por água abaixo, né, e etc e tal. Tá? A cidade ali é, né, destruída por uma galerinha que pensa exatamente assim, porque não botou uma sirene e aí explodiu lá a barragem, morreu um monte de gente, dane-se, né? Qual é o problema? Né? Nenhum, né? Bom, e aí tem a singularidade qualquer do Agamben, que é uma parte da complexidade, mas a gente precisa desenhar o restante também, outras partes, né? Inclusive deixar um espaço aberto sempre para outras contribuições, para outras descobertas, porque é assim que é, né? Entendeu? Mas enfim, não basta falar da singularidade qualquer, é preciso também apontar umas outras partes desse contexto aí, tá? E outras coisas mais, ele fala também aqui da questão, né, de que todo mundo é cigano e etc e tal, isso também é uma certa... e que todo mundo tem que ser refugiado, essa é a ética do futuro. Eu acho que precisa de mais que isso, né, para a gente poder dar conta da existência do local, porque o local faz parte dessa discussão aí, né? Da mesma maneira, alguns marxistas ou, enfim, algumas pessoas de esquerda sentem uma dificuldade em entender esses outros contextos e essas discussões aqui de um Agamben da vida, etc e tal, porque acham que não, isso tá viajando, etc e tal, e acabam se prendendo demais ao local. Também é uma perspectiva limitada, né? É uma lógica meio ilhada. O Bauman fala aqui no Modernidade Líquida, né, do indivíduo em combate com o cidadão, e a gente está vivendo bastante isso,
né? O individualismo conflitando o tempo todo com as demandas e as exigências e as consequências da cidadania, que são inevitáveis, né? Então, quer dizer, isso é um contexto do mundo atual também. E, finalmente, eu falei do Robinson Crusoe, né? Que é uma figura que pode representar razoavelmente essa perspectiva ilhada de, né, o que existe é o indivíduo e o resto enfim, é para a gente adaptar o conceito de individualidade a isso aí, porque, né, e aí a gente escuta um monte de absurdos relacionados a isso aí, né. Enfim, inclusive essa visão inacreditavelmente alienada e em alguns casos estúpida mesmo que existe no Brasil sobre o que é o comunismo, sobre o papel do comunismo nas sociedades ocidentais, enfim, mais amplas, etc. e tal. Gente, já fiz vídeo aqui, gente que reduz o comunismo à União Soviética, enfim, né, a experiências totalitárias, quando a coisa é muito mais ampla que isso, né? E aí, pessoal, no caso brasileiro, tá? Agora vamos chegar aqui no caso brasileiro. No caso brasileiro a gente tem esse problema, essa ilha de alienação individualista no Brasil atual, ela comparece em vários e vários casos mesclada com a lógica da desidentificação radical que uma parcela significativa da direita brasileira, especialmente, tem com o próprio Brasil. Né? Que país é esse? É a porra do Brasil. Isso aí eu já cansei de dizer aqui, né? É uma coisa que você vê em tudo que é festa aí, especialmente as festas dos mais abastados, etc. e tal, né? Então a gente tem que pensar a questão do mazombismo, que o Darcy Ribeiro pondera aqui muito bem. Tem trabalhos aí também do Anísio Teixeira e tal sobre isso. O complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues, que é uma manifestação mais, né, ou é uma elaboração mais recente aqui disso, né, e que eu também já tenho feito deslocamentos aqui, complexo de Poodle, complexo de Double Doodle e etc e tal, porque representa de maneira bem razoável essa questão aí, tá? E essa lógica de desidentificação, de cuspir na própria imagem, né, que o Nelson Rodrigues pondera ali muito bem, e que acaba sendo enfim, né, acaba inclusive quando o sujeito adota uma ilha de hoje, né, eu já fiz vídeo aqui falando sobre isso, né, hoje essas perspectivas meio que, digamos, né, neototalizantes, tipo individualismo, globalização, especialmente essas duas, né, quando o sujeito se apega a isso aí, fica mais fácil para ele disfarçar a desidentificação. Porque o local acabou mesmo, viu só? Viu como é que tinha acabado mesmo? Esse negócio de Brasil acabou, meu irmão, sacou? E aí o cara fica ali numa de, agora eu posso negar o Brasil e ninguém mais discute, né? E, por último, tem a questão da reflexividade negativa, que eu pensei em conexão com um trecho aqui do Anthony Giddens, tá? Que também ajuda a entender isso aí. Um outro aspecto aqui, pessoal, tá, dessa questão, que já estamos chegando aqui no final, é o seguinte: eu tenho dito aqui que o bolsonarismo é uma espécie, em alguma medida, é uma espécie de obra aberta e escancarada das contradições da direita brasileira, né? Por quê? Porque a direita brasileira tradicional, que hoje em grande medida, talvez até de maneira quase que total, ela é neoliberal, ela já aprendeu, porque ela é tradicional, porque ela tem bastante tempo, porque ela existe há séculos e etc e tal, ela já aprendeu a disfarçar essa desidentificação. Então, essa redução que a direita tradicional faz no Brasil, da visão que eles têm do Brasil, do país, a um dos aspectos, ou seja, geralmente ou ao individualismo, ou à globalização, ou aos dois juntos, né, que no fundo acabam ali fica muito misturado e dá quase no mesmo, eles não discutem essa coisa de maneira, eles não misturam com isso nenhum tipo de messianismo. E aí, como essa redução é muito autocentrada e ao mesmo tempo muito, digamos, muito segura de si, porque está garantida pelo poder econômico, pelo poder, enfim, né, institucional, etc e tal, e fica parecendo que, então, né, não existe nenhuma contradição ali, é mais difícil de entender as contradições dessa perspectiva, tá? E ao mesmo tempo o aspecto de disfarce que isso tem para essa desidentificação radical que existe desde sempre, né? O bolsonarismo não aprendeu isso ainda. Por quê? Porque são conservadores, retardatários, nitidamente saíram, né, digamos, né, de uma perspectiva absolutamente alienada e sem nenhum tipo de interesse por política ou
cultura, etc. e tal, e estão vomitando isso todo dia, um monte de asneira, guerra cultural, que a guerra cultural tem a ver com a esquerda. Quer dizer, né, eles descobriram que existe guerra cultural agora, tem 10 anos, né? Quer dizer, um negócio que existe desde que o mundo é mundo, né? E acham que a esquerda domina a guerra cultural no Brasil. Quer dizer, o fato da direita ter 80% do Congresso, 80% do Senado, é algo que eles não conseguem enxergar. Mas isso é muito bom, porque isso deixa uma ferida aberta, vamos dizer assim, né? E é uma obra aberta, escancarada. Eu cito aqui mais uma vez o livro do Humberto Eco, tá? É uma obra aberta, escancarada dessas contradições. Por quê? Porque nessa de não entender e de não ter essa malandragem de esquece, é só isso, só defende só o individual, esse papinho de ficar falando em família, blá blá blá, e conservadorismo, etc e tal, tu vai acabar tendo que falar do coletivo, né? E aí eles são, portanto, né, nesse contexto aí, eles acabam sendo, até não sei onde eu botei aqui o livro, mas eles acabam, tá aqui, ó, eles acabam se colocando numa posição de antissistema, né? Que é talvez a mais ingênua delas, né? Porque eles querem misturar o neoliberalismo da direita tradicional, que eles gostam, adoram isso, né? Com um conservadorismo bizarro de tipo messiânico, né? Que é uma coisa que eu associei num dos últimos vídeos aqui ao Robin Hood, tá aqui, né? E aí eu falei, né? Porque o Robin Hood tem a turminha dele lá, que é o... Tem o xerife de Nottingham, né, que ele é contra o cara, tem o João Pequeno, Frei Tuque, né? Então, quer dizer, o Bolsonaro, ele não entendeu ainda que ali naquela turminha do Robin Hood que existe na cabeça dele, tem um xerife de Nottingham infiltrado, que é o Paulo Guedes, né? E isso é muito interessante, porque eles vão lá e destroem o Congresso Nacional sem pensar que, eu sou bolsonarista, o Congresso Nacional é cercado, é recheado de bolsonaristas, né? Tem 80% de uma galera aqui que vota com o Bolsonaro. E isso, do ponto de vista reflexivo, é uma delícia, é um espetáculo. Porque tá aí, para a gente poder ir pensando esses problemas, esses dilemas e essas contradições bizarras, né? Porque o ponto final aqui dessa questão é a seguinte: não dá para ser Robinson Crusoe e Robin Hood ao mesmo tempo, né? Não tem condição de você defender as duas posições. Os neoliberais e a direita tradicional não caem nessa. Eles talvez nunca tenham passado por esse tipo de dilema, né? Agora, os bolsominions, eles são essa parcela significativa aí de uma classe média que é retardatária na percepção de país, que nunca parou para se interessar por política, por história, por linguagem, por porra nenhuma, e estão aí tentando desenhar isso de maneira muito apressada, né, muito pobre de referências e pobre de malandragem. E aí a gente está aí, enfim, né, isso é uma obra aberta. Por isso que eu falei que essa situação que aconteceu lá no dia 8 de janeiro do ano passado é uma situação assim que a gente é interessante, né, colocar aquilo aí como um marco, uma curva, né, uma espécie de, sabe, é um Witz, tipo iluminismo, um iluminismo que nasceu do nada ali, sacou? Para poder apontar para alguns elementos importantes da nossa história aí, sabe? Então, enfim, a saída para isso, não vai dar tempo de falar de tudo aqui, mas a saída para isso é, obviamente, como eu falei aqui, enfim, né, perceber essas coisas de maneira complexa, né? Tá aqui o Morin, tá aqui o livro do Carlo Rovelli, também A Realidade Não É o que Parece, tá? Isso aqui são referências, não tem nenhuma obrigatoriedade de você enxergar a coisa por aqui, você pode enxergar por outros meios e tal, mas são possibilidades que existem aqui para poder perceber esses detalhes bizarros e ao mesmo tempo interessantes que a gente está vivendo no Brasil recente aí, tá? Então tem o livro do Mia Couto também, que tem aquele texto sensacional aqui do Homem Plural, e o Homem Plural do Mia Couto resolve basicamente todas essas contradições que estão ponderadas pelo Sloterdijk, pelo Byung-Chul Han, pelo Agamben, né? Tudo porque o Homem Plural do Mia Couto é um degrau acima de todos esses aí. E aí é uma curva que dá para fazer em direção a outras perspectivas mais amplas. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Tem esse livro aqui também
Lúcia Santaella, Humanos Hiperíbridos, isso aqui eu não li ainda, mas tem muita coisa bacana aqui, interessante, que pode dialogar com aquilo ali também, tá? E basicamente essa questão aí para poder discutir esse papel das ilhas de alienação e alternativas a isso no mundo atual, beleza? Então é isso, a gente se fala no vídeo de amanhã aí, grande abraço aí, tamo junto, fui.